Mas essa guerra Mais guerre oyo, era representada por duas pessoas. et ça là qui représente par deux. Vocês entendem? Je comprends. O Golias representava os filisteus Goliath a représenté le Philistin. e ao Israel não tinha ninguém. Et David, Foi guerreiro de Deus. David a un guerrier de Dieu. David Foi treinado por Deus ele mesmo. il était entraîné par Dieu Foi lui-même, formado por Deus. formé par Dieu lui-même. Ninguém lhe conhecia, Tout a évacué, mas esconderia. mais en secret. Deus lhe formou. Deus lhe treinou. Dieu lui a Porque entraîné. Deus sabia. Dieu savait, Israel vai passar mal. Israël aurait l'exactement Oh, Israel está passando mal. Israël ont l'exactement Precisa de representante Ça a besoin d'un représentant que vai enfrentar. qui a affronter E essa guerra cette guerre. não é guerra dos fracos. Et sa guerre, il y a ma faiblesse. É a guerra dos guerreiros. Et sa guerre, il y a ma guerrier. A guerra da representação La guerre de représentation. determina o tipo de futuro Ils ont déterminé tout que le futur povo vai ter. au peuple pour ça. O tipo de futuro futur. que uma igreja vai ter. L'église est comme ça. É o tipo de futuro Ils ont tout bien que futur. uma nação vai La ter. nation que comme ça en Colombie. Estava procurando alguém que sabe tocar. Moi, je look à mon télé comme bêta. Mas disseram, Même à l'obéi. eu vi alguém Na moni mutu em moko. Angola, Na Angola. lá na Miva. Na Miva. Eu vi alguém na samba. moni mutu moko na Eu vi samba. alguém em Na Luanda. moni mutu moko na Essa Luanda. pessoa Mutu wana. não é só prega, mas é valente, Mais c'est un vaillant. é guerreiro. C'est un guerrier. O que Israel é hoje, Oyo Israël est o allé que a igreja é hoje, Oyo église est allé porque o nosso Pour representante, représenter na biso. o meu avô Abraão, Koko na Abraham. ama mashanda ya batata, Lesotopodi. meba ya kanda, Ambassi. Alléluia. ebra sapata. Amen. O que Israel é, Oyo Israël est allé porque os seus antepassados lutaram e venceram. É por isso a Bíblia diz, Yango Bible o lobi. Deus de Abraão, Le Dieu o d'Abraham. Deus de Le Isaac, Dieu d'Isaac. o Deus de Le Dieu Jacó. de Jacob. Quando ele cita esses nomes, Tango babeleli bakombo o yo. inimigo não tem poder. Ebiaza na nguya te. Vale papel a glória do Senhor. Dele Yesu aboko makasi. Vamos unir.
Senhor nosso Deus, Seigneur notre Dieu, estamos aqui na tua presença, nous sommes ici dans ta présence, dizendo de todo o coração, Koloba na motema mobimba. muito obrigado. Merci beaucoup. Obrigado pelo privilégio de ser chamados filhos de Deus. Merci pour notre privilège ya kobengama bana na Nzambe. Privilégio de estar vivo no meio dos vivos, Privilège ya kozala vivant parmi le vivant. enquanto que muitos morreram. Pendant que mingi bakufi, Pela sua graça e pela sua misericórdia, par ta grâce, par ta miséricorde, nos encontramos vivos. tokutani lisusu parmi le Apesar vivant. das batalhas, Après beaucoup de batailles, apesar de tudo, malgré tout, estamos aqui vivos toza awa na bomoi. pela sua graça, Par ta grâce, pela sua misericórdia. par ta miséricorde, Somos gratos, ó Pai, nous sommes reconnaissants, Papa. de levantar a homens e mulheres Kotelema basi pe mibali, para representar as famílias, pona ko représenter ma famille, para lutar para nossa nação. pona ko lutter pour notre nation. Te agradecemos Nous pécions merci porque a vitória é nossa. pour victoire et sayabiso. Te louvamos Nous te louons porque Jesus parce que Jésus, é você que é o nosso representante. yo sa représentant na biso, Você venceu, yo longa, é por isso nós somos mais que yango vencedores. biso toza plus que vainqueur. Proclamamos essas 4 Nous semanas, proclamons ces 4 semaines, 4 semanas de vitória, 4 semaines de victoire, 4 semanas de 4 conquistas, semaines de conquête, 4 semanas 4 semaines de de transformação, transformation, de mudança de vida, de changement de vie. 4 semanas 4 semaines, que o inimigo cala a boca de uma vez, l'ennemi akanga munoko mbala mo. que o Golias não volta mais a falar. Goliath azonga lisusu koloba te. Meu Deus, Mon Dieu, toca nossas vidas, touche nos vies, toca cada homem de Deus que vai passar aqui, touche mosala nzambe nyonso akoleka na esika. para ser uma bênção para a tua igreja, Bazala lipamboli pour bênção para o corpo de Cristo, bénédiction pour le corps uma de Christ, bênção para a nossa une nação. bénédiction pour notre nation. Declaramos esse encontro abençoado. Déclarons ces rencontres bénies. A abertura desse evento L'ouverture de ce é événement abençoada. est bénie. Deus das Le alianças, Dieu de l'alliance, lembra-te das c'est alianças souvenir na alliance na do yo. meu pai Dayo De Samuel. mon père Dayo Samuel. Aliança L'alliance. que você tratou com ele. Oyo treta kina yo. E as alianças falam. Alliance et lobaka. As alianças gritam. Alliance et ganga. Deixa que essas alianças Sika ba alliance oyo. gritam durante 4 Et semanas. ganga pendant ces 4 semaines. Aliança do sobrenatural. Alliance de surnaturel. Aliança de grandes coisas. Alliance de grandes choses. Opera neste lugar. Opère en ce lieu. Faz as tuas obras, caro Fais Espírito Santo, tes œuvres, Saint-Esprit, como de hábito. comme d'habitude. O inimigo está amarrado. L'ennemi est arrivé. Nenhuma obra do diabo que vai funcionar. Est vraiment côté à diable que fonctionner. Oh, mama Shanda Rapa Cabra Sopocolia. Porque está escrito: Parce qu'il est écrit, e venceram balonga kibango, por causa do sangue do Cordeiro. nanzela ya makila ya mwana mpate. Declaramos sangue de Jesus Déclaré makila na que Yesu. foi derramado na cruz Oye sopana na há ekulusu. 2000 anos passados. 2000 ans passés. E esse sangue grita, Wane ganga. grita mais alto. Eganga makila. Fala vitória, Eloba fala cura, fala revelações Eloba e révélation. mudanças de vida. Des changements de vie. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Pai, Père, deixa que a tua graça tikangolo na yo. se manifeste no nosso meio. Et se manifester na Em kati. nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen. Glorificam Jesus. Obrigado. Gritos de alegria. Ma cri de joie. Aleluia. Amen. Muito obrigado. Sejam vindos na presença do Senhor. Oye malamu na Músico, présence que Deus de vos abençoe. le musicien que Dieu Muito vous obrigado, bénisse. homem de Deus. Podemos tomar nos assentos. Merci de Dieu, vous pouvez vous asseoir. Aleluia. Amen. Por causa da responsabilidade que eu tenho, À cause de la responsabilité on a da zanango, mensagem que Deus me deu, il y a un message on zamba pesinga.
queria começar na mensagem, depois vou receber os homens de Deus. nalingi nabanda liboso un message après nako recevoir basali ya nzambe Senão o tempo vai nos passar. soki te temps ekoleka biso. Aleluia. Amen. Tem aqui pessoas que nunca mais vida do ano começam. eza bato mosusu namoni bango awa nazwi temps banane ebandi tomonani te. Aleluia. Amen. Amém. Alléluia. Hoje nos surpreenderam, estão aqui conosco. lelo basurprendre biso baza na biso. Também temos alguns, meus filhos estão cá presentes, já Aza faz pe na anos. bana nanga misusu baza présent ezwi batemps mingi. Que Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Aleluia. Amen. Hoje também damos com uma surpresa. lelo mpe toza na surprise. Dos preletores do nosso evento, moko ya baprédicateur ya événement oyo que já conhecemos esse jovem abençoado, oyo toyebi ye déjà un homme o béni. Dr. Prosper, Docteur Prosper que é o Antonio meu professor. oyo aza professeur na ngai. Hoje está acompanhado com a mamã. lelo aza É a accompagné primeira na vez mama eza mbala com o liboso bebê. na mwana. Glorifica Jesus. betela nzambe maboko makasi. Mamãe, pode levantar um pouco. Glória a Deus. Tem uma mulher bem bonita. Aleluia. Os pregadores sabem escolher, são perigosos. bateyi bayebi kopona. Seja bem-vindo, mamãe. Muito obrigado. Amen. Aleluia. Amen. Glória a Deus. Amen. Depois eu vou receber todos que estão aqui presentes. Après nakoyamba bato nyonso bazawa. Amém. Amém. Pastor Ricardo, nunca mais te vi. Há 5 anos, né? Deus te abençoe. Amen. Aleluia. Amen. A mensagem que Deus me deu, Message nzambe apesi nga eu o convidei ana invite aqui. à igreja. Église Não é só a igreja. eza kaka église te. Os homens de Deus, Les hommes de Dieu para partilhar essa revelação. pour partager cette révélation. E leva aquilo para a igreja mema yango mpona église e partilha. Deus vai abençoar a igreja. epartage yango nzambe akopambola église. Amém. Amen. Há 2 meses quase, hein, doutor? Tivemos a conversar, falar com o meu professor. 2 fois déjà tobandaki kosola yango na professeur na nga. No trabalho que eu estou fazendo, a escrever os livros, ele que está me enquadrar. Mosala azosala pour écrire de livre ye nde azoencadre nga. E ele partilha comigo coisas, depois eu vou lá subindo. ye azopartage na nga makambo après As nazodevelope. coisas que a gente fala que nasceu esse tema que Deus meteu no coração para que nós partilhamos nesse evento. esika temo ebotamaki nzambe atie nga na motema topartage. Esse programa é a primeira edição, programme oyo eza première édition. que é intitulado Vencendo as Guerras da Vida. Vaincre le bataille de la vie. São 4 semanas eza 4 que semaines estaremos aqui. tokozala awa. Amém. No Amém. fim, depois eu vou dar orientação. na suka na kopesa baorientation. 1 de Samuel, capítulo 17, 1 Samuel chapitre 17 verso 1 até 11. verset 1 à 11. Bom apetite. Merci. Ok. 1 Samuel, capítulo Samuel. 17, Chapitre 17 verso. Pastor Winner, tem que te dar um micro. Tem mais micro aqui, não? Não, micro. Dá também no pastor. Verso 1 verset 1 até o verso 11. à 11. Presta atenção Prêtez attention. nesta leitura. Pode ler, a minha filha. 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Diz assim a palavra do Quero a Senhor. linguagem que todo mundo tem, primeiro filha. Ok. 1 de Samuel, capítulo 17, no seu versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Amen. E os filisteus ajuntaram os seus armadura para a guerra e congregaram-se em Soco, que está em Judá, e acamparam-se entre Soco e Azeca, no termo de Dami, 2. Porém, o Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. 3. E os filisteus estavam no monte da banda da Lém, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Verso quanto agora? Verso 4. Pastor Winner, pode continuar? Para Verset não 4. Temos a mesma voz. O versículo 4. Então saiu do arraial do Filisteu um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gata.
que tinha de altura 6 côvados e um palmo. 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. 6. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. 7. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, diante dele ia o escudeiro. 8. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis e a ordenar a batalha? Não sou filisteu, e vós, servo de Saul, escolhe dentre de vós o homem que desça a mim. 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, Aquele verso quando, pastor? versículo 9. Ok. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis os nossos servos e nos servireis. 10. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. 11. Ouvindo então Saul e todos Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. 12. Davi 11, tá bom, pastor. Muito obrigado. Chuva de palmas pela glória do Senhor. Pode ler em francês 9 até 11. S'il peut me battre, qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais s'il emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. 10. Le Philistin dit encore: je jette à ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous battrons ensemble. 11. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles de Philistins et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alguém pode bater as palmas pela glória do Senhor. Amen. Amen. Esse o livro de 1 de Samuel 17. Livre 1 Samuel chapitre 17. Já preguei tantas mensagens profundas. Já tinha pregado tantas mensagens acerca desse capítulo. Concernant chapitre Oyo. Mas cada dia que nós estamos a meditar, Deus revela mais coisas. Mais chaque jour que nous méditer, Dieu révèle encore des choses. Aleluia. Amen. Há muitos pregadores já pregaram várias vezes temas diferentes só com este capítulo. Chapitre 17. Mas esse capítulo também será capítulo de base dessa mensagem que se chama a guerra da representação. La guerre de représentation. Fala comigo, a guerra da representação. La guerre de représentation. Quem pode gritar mais alto? Nesse capítulo, na chapitre Oyo, Deus me inspirou para que nós entendamos uma das guerras que temos. É a guerra da representação. C'est la guerre de représentation. Estamos aqui como Saul ou Golias disse na sua própria boca. Significa Golias estava a representar os filisteus. C'est-à-dire Goliath mandei que representou le Philistin. Ele não quer engajar todo o povo dele para lutar. Ele diz: eu estou a carregar a minha família, a minha nação. E vocês também escolhem alguém. Eu não quero para meter confusão. Não quero que todo mundo venha lutar, pelejar aqui. Escolhe só uma pessoa que vai vos representar. Nós dois vamos lutar. Quem ganha? A família ganhou.
Quem perde, oyo apoli a sua família perdeu. pe famille na ye Vocês perdre. entendem a responsabilidade. Vous avez responsabilité. E por isso essa mensagem, Message oyo quero chamar a atenção à igreja. nalingina ben attention à Quero l'église. chamar a atenção dos pastores, Nalingina prêter attention au pasteur, as mamães pastoras, le maman pasteur, os obreiros da les igreja ouvriers de e l'église o corpo de Cristo. et le corps du Christ. A responsabilidade que nós temos. La responsabilité que nous avons. Para essa introdução, Pour l'introduction, quero falar as 10 verdades sobre as guerras da representação. nalingina lobela sur le deux vérités, 10, cuidado. 10 rapaz. vérités, desculpa. As 10 verdades Le 10 vérités acerca das guerras das à representações. propos de la guerre de représentation. Eu vou direto porque quero que cada um vai com essa matéria e abençoando o seu Soki povo. mbala moko nalingi mutu abimana quelque chose. A primeira verdade a conhecer Première vérité à connaître acerca da guerra da representação. à propos de la guerre et de la représentation. As guerras de representações La guerre de représentation é o confronto est un affrontement físico ou espiritual ou spirituel que concerne grupo, qui concerne grupo de pessoas, un groupe de gens, seja familiar bakoki kozala ya famille moko, ou nacional, soit nation, mesmo eclesiástico. même dans du domaine ecclésiastique, dans l'église. Repito de novo. On a répété, A guerra de la representação, guerre de représentation amém, é o confronto físico est un affrontement physique ou espiritual. ou spirituel. De Golias era o confronto físico, Goliath ezalaki affrontement physique. ok? Essa guerra era confronto físico. Guerre oyo ezalaki affrontement Eu disse physique. confronto físico Nalobi affrontement ou physique espiritual ou que spirituel concerne grupo oyo eso concerne un groupe de pessoas, ya bato. seja familiar Bakoki kozala ya famille, ou nacional soit ya nation, ou mesmo eclesiástico. soit ecclésiastique dans l'église. O verso 1 do 1 de Samuel, Verset 1, il y a un Samuel. a Bíblia disse claramente La Bible le dit clairement que os filisteus que les Philistins se ajuntaram réunirent para pelejar contra Israel. pour faire la guerre contre Israël. Era o confronto de dois povos. Et c'est là qu'il y a affrontement, il y a deux peuples. Aleluia. Amen. Entre filisteus Entre le Philistin e Israel. et l'Israël. Mas essa guerra Mais guerre oyo, era representada para duas pessoas. et c'est là qu'il est représenté par deux Vocês personnes. entendem? Vous comprendre. O Golias representava os filisteus Goliath a représenté le Philistin. e ao Israel não tinha ninguém. Et dans l'ambo à Israël, mutu asala Depois vamos tocar isso. après toko touche. Alguém que batia o peito todos os dias, Mutu moko asobeta tolo chaque jour. de manhã e de tarde, Na tongo na poko. 40 dias, 40 jours. a falar. Azoloba. Eu estou preparado. Je suis préparé. Eu estou representando o meu Je povo. représente mon peuple. Aonde está o vosso representante? Où est votre représentant? Vamos nos enfrentar, Faut confrontar. s'affronter. Há guerras que você está passando, não pertence a você. Et ça m'a dit tout le monde et ça n'a pas yoté. Talvez é na conta da família. Tant que ça n'a compte ya famille. Talvez é na conta da igreja. Tant que ça n'a compte ya église. A segunda verdade, Deuxième vérité, em toda guerra da representação, na guerre nyonso ya représentation, haverá sempre uma il y necessidade, aura toujours une nécessité, representante guerreiro. un représentant guerrier. Vou repetir de novo. À se répéter, Em cada guerra da representação, dans chaque guerre de représentation, aleluia, igreja. amen, Alguém está comigo? Muito bom, Haverá quase sempre uma il necessidade y aura toujours la nécessité de representante guerreiro. d'un représentant guerrier. Significa Elikoloba, alguém que pode dar a sua vida, mutu moko akoki kopesa vie na ye, sacrificar a sua vida. sacrifier sa vie. Alguém que pode sacrificar o seu tempo, Mutu akoki kosacrifier temps na ye, a sua energia. énergie na ye, Alguém está comigo? amen, O seu dinheiro, mbongo na ye, ou arriscar a sua soit vida à risquer sa vie em benefício dos outros. en bénéfice des autres. Isso que se chama guerreiro. Yango tozobenga un guerrier.
pergunto ao teu irmão, será que estás pronto? Est-ce que vous avez Escuta o que o filisteu disse. Yoka au Philistin lobby. Se o vosso representante me ferir, Ce qui représente un bino à Bominga, à Bessinga, significa que Golias aceita de morrer no lugar do seu povo. c'est-à-dire Goliath accepta que Kokufa n'est Ele é guerreiro. à sa guerrier. Está a levar o peso de todo povo. À son même kilo ya peuple nyonso. O peso de toda uma nação. Poids ya nation nyonso. Aceitou de sacrificar a sua vida. Accepter que sacrifier. Esqueceu que tinha mulher, tinha filhos. Abosani kazaki na mwasi na bana. Esse é guerreiro verdadeiro. Asa un véritable guerrier. Meu Deus. Que Deus ressuscita no nosso meio. Nzamba ntisisite na kati na biso. Homens desse gênero. Batu ya lolenge oyo. Meu Deus, será que alguém está comigo? Est-ce que mutu moko azana? Quero que alguém saia daqui com uma nova consciência. Nangi mutu abima on a conscience ya sika. Uma nova atitude depois de ouvir essa mensagem. Na attitude mususu après avoir koyoka message oyo. Diga amém comigo. Amen. Aleluia. Amen. O verso 4. Le verset 4. Vimos como que Saul Golias vem se apresentar. Tomoni comment Goliath a se présenté. A Bíblia diz apareceu filisteu. La Bible dit un homme est sorti alors au camp de Philistin. Ele saiu no campo. Abimina Depois, não sei se houve uma eleição. Na habité ceux qui va faire l'élection. Mas ele era guerreiro. Mais lui il était un guerrier. Uma das coisas a saber, até o povo de Israel, o próprio rei tinha informação que esse homem é guerreiro desde sua infância. Même roi Saul a une information que Goliath a guerrier depuis sa naissance. Meu Deus. Dos temas que vamos partilhar aqui é a escola dos guerreiros. Et ça, le choix de guerrier. A escola dos campeões. Le choix des champions. Escola. L'école, ok. Estou falando da escola. L'école de champions. A igreja precisa de formar campeões. Église a uma necessité de formar guerreiros. Entraîner des guerriers. Homens e mulheres que vão representar família. Les hommes et les femmes qui vont représenter des familles. Que podem sacrificar a vida. Qui peuvent sacrifier leur vie. De não comer, de não beber, durante meses. Pendant un mois. Porque a família está em perigo. Parce que a famille est en danger. Uma observação. Une observation. A guerra de representações. La guerre de représentation. Eu disse é para os guerreiros. Significa é para pessoas que são treinadas. Pessoas que são formadas para enfrentar pour affronter os desafios. Le défi. A guerra de representação. La guerre de représentation. É para os guerreiros. Homens e mulheres. Les hommes et les femmes. Treinadas. Entraînés. Formados. Formés. Para enfrentar desafios. Pour affronter les défis. E David. Foi guerreiro de Deus. David azalaki un guerrier de Dieu. Amen. David foi treinado por Deus ele mesmo. Il était entraîné par Dieu lui-même. Foi formado por Deus. Formé par Dieu lui-même. Ninguém lhe conhecia. Mas esconderia. Mais en secret. Deus lhe formou. Deus lhe treinou. Dieu lui a Porque Deus sabia. Dieu savait. Israel vai passar mal. Israel Israel está passando mal. Israel precisa de representante. Mas on a besoin d'un représentant. Que vai enfrentar. E essa guerra, cette guerre, não é guerra dos fracos. Essa guerra é a faiblesse. É a guerra dos guerreiros. Essa guerra é a guerrier. 1 de Samuel 16. Em Samuel 16. Verso 17 a 18. Verset 17 a 18. 1 de Samuel capítulo 16. Versículo 17 até 18. Lemos em nome de Jesus. Amen. Então disse Saul aos seus servos. Saul répondit à ses serviteurs. Buscai-me, pois. Trouvez-moi donc homem que toque bem e trazei-mo. Un homme qui joue bien. 18. Então respondeu dos jovens. L'un des serviteurs prit la parole. E disse. Et dit. Eis que tendo visto filho de Jessé. Voici je vis un fils d'Isaïe. Belemita. Que sabe tocar e
e é valente. Não é só sabe tocar. Essa é a identidade de Davi. C'est ça l'identité de O rei David. estava procurando alguém que sabe tocar. Mais Mas disseram, malobi, eu vi alguém namoni mutu em moko. Angola, Na Angola, lá na Mifa. na Mfima. Eu vi alguém na Samba. Namoni mutu moko na Eu vi Samba. alguém em Luanda. Namoni mutu moko na Essa Luanda. pessoa Mutu wana. não é só prega, mas é valente, Mais c'est un vaillant. é um guerreiro. C'est un guerrier. Inglês fácil. 18. 18. Pode repetir de novo. Quero uma nova outra linguagem, mano. Anglês fácil. Um dos servos disse ao Saul: eu conheço um filho de Jessé, Ué. um belemita. Ele é uma pessoa que sabe tocar a música. Mas esse homem também é um grande soldado. É também quem é? Um grande Soldado. Agora pergunta, irmão. Qual é que David foi soldado? Quand est-ce que David a la Porque soldat? David não era selecionado. Parce que David a la sélectionné. Era rapaz. Azaki mwana muke. Ele era guerreiro como? Azaki guerrier comment? Lá no mato. Kuna na mo. Na escola de Deus. Na école ya Deus Nzambe. treinou David Nzambe so entraîné David. para representar. Pour la représenter. Meu Deus, deixa que Deus te forma. Si quand Nzambe a formé yo. Na escola dele. Na école na ye. Guerreiros, porque a guerra da representação Guerrier parce que la guerre de représentation. é a guerra dos guerreiros. Esa guerre ya ba guerrier. Se você não está preparado Ce qui a préparé a c'est sacrificar a tua vida, pour sacrifier a tua ta família, famille sai na lista. et bibi na liste. David diz: se ele me matar, David a le bis. significa eu estou preparado, Kadingana sa préparé. estou treinado. Nasa entraîné. Se vou, eu posso Ce morrer qui n'a kokufa na só para kufa. salvar o meu povo. Kaka pona ko sauver peuple nanga. E ele próprio diz: Et yemo ko alobi. quando todo mundo estava a duvidar dele, Donc batu nyonso bazo douter na no ye. verso 34 Na verset 34. até 37 Tu na 37. do 1 de Samuel 17, 1 Samuel 16. David disse a Saul: David alobi na Saul. chefe, não se preocupe, Chef ko banga te. eu sou guerreiro. Nga na sa guerrier. Você só conhece ele Bino boyebi ka. porque conhece como é que ele mata. Boyebi ndenge na boma. Mas eu, Mais chefe, ngai pe. na escola de Deus, Na école ya Nzambe. Deus já me treina. Nzambe si entraînanga. Sabia por quê? Oyebi pona Porque nini? eu matei o urso, Na boma urso. já matei o leão. Na boma lion. Saul disse: puto, você? Yo. Ah, queba. Dalia lalia wa. Queba. Hambasi. Muito estão a bater perto. Esse tio é feiticeiro. Mingi baso beta Ele to. que matou. No ko na zando ki Mas não tem ideia. Yaba sana ide Quem ke. é você? Nani yo sali. Essa menina é muito fraca. Amen. Eu disse: não tem ideia. Yodi osana ide Que ke. aqui nessa nação Awa na nation. há homens e mulheres treinados, Il y a des hommes et des femmes entraînés, formados por Deus formés par Dieu para enfrentar pour affronter essas guerras de representação. cette guerre de représentation. Esse vosso amém parece estar muito fraco. Amen na weza hospitalité. Posso avançar ou não? Come on, papa. Será que estou pregando alguém? Yes. Meu Mon Deus. Dieu. Alguém vai sair daqui transformado. Mutu mwako bima transformé. Me carabotoria, bataia que te coria. Mambro sopotocoria. Et soprodi. Terceira verdade Troisième vérité. das guerras da Guerre de representação. représentation. Amém. Amen. A terceira verdade. Troisième vérité. As guerras da representação. Le guerre de représentation. Essa aqui é muito forte. Pois amakasi mingi. Determina o tipo de futuro que todo povo pode ter. Troisième vérité, guerre et représentation et sont déterminés type il y a futur il y a peuple ou elingue zala. OK. Fala com o teu irmão, o tipo de futuro. Le bas type il y a futur il y a lobby. A guerra da representação La guerre de représentation determina, détermine aleluia, Amém. como será o futuro da tua família. comment sera le futur de ta Como famille. será o futuro da tua igreja. Lobby église ne kozala Como ndenge será o futuro dos teus filhos, futur ya bana na dos yo. teus netos. Ya bakoko na yo. Vamos ler 1 Samuel 17, 9. 1 Samuel 17, 9. Quero ouvir. Lingala organiza.
é importante as coisas que eu estou partilhando. Amen. Shekandara baba. Amen. Mandarama supokoria. Amen. 5. 1 de Samuel capítulo 17, versículo 9. Lembra-se o nome de Jesus. Amen. Se ele puder lutar comigo S'il peut me battre, e me vencer, elle me tuer, nós seremos vossos servos. nous vous serons assujettis. E se eu puder mais que ele Mais si je l'emporte sur lui e o vencer, et je le tue, vous sereis os nossos servos vous nous serez assujettis e nos servireis. et vous nous servirez. Alléluia. Amen. Lingala. 9. Soki alongi ngai mpe abomi ngai, biso tokozala bawumbu na bino. Kasi soki ngai nalongi ye mpe nabomi ye, bino bokokoma bawumbu na biso. Amém. Sim. A versão viva. 9. Se ele vencer e me matar, nós seremos seus escravos. E mais, se eu vencer e matá-lo, você será nossos escravos. Aqui Palavra é do o Senhor. verbo ser, é futuro. Ah, bah, ça, la future. Talvez hoje está livre. Dans sous le lot, ça libre. Talvez hoje está tudo bem. Le l'oignon, c'est ça bien. Mas amanhã, Mais lobby. o teu amanhã Lobby na yo. depende de Et hoje. ça dépendre dans les Da lots. guerra da Il y a representação. guerre, il y a pas représentation. Saúl a Golias diz: Goliath a lobby. o vosso representante Votre représentant. vai lutar comigo. Akobunda nangai. Agora o problema do vosso futuro Alors, problème, il y a futur na bino. depende Et ça dépendre. de quem vai ganhar Nani a gagner. e de quem vai perder. Et nani a perdre. Ele diz: Il y a lobby. se eu ganhar o vosso Soki representante, nga na gagner représentant na bino. vocês todos Bino nyonso. serão os nossos escravos. Donc, ça va esclave na biso. Agora entenda a Alors, responsabilidade. comprendre la responsabilité. Aqui, Awa. estou chamando a atenção Dans son ben attention. dos Il y representantes. a pas représentant. A nossa consciência. Notre conscience. Nós estamos a brincar Tozo sakana. para o futuro dos outros. Pour la future, il y a pas Estamos a de brincar Tozo para o sakana. destino das Pour la famílias. destinée à ma famille. Cada representante Chaque représentant, tem que carregar aquilo na sua mente. il faut même makambo na kati ya makanisi na ye. Se eu hoje perder a batalha, Soki nga lelo na perdre bataille. futuramente, Futur. os filhos que você está nascendo, Bano sobota. os teus netos, Bakoko na os yo. bisnetos, Bakoko já bakoko na estão yo. Et perdidos, si ba perdre. estão podres, Basa mabesa. porque o representante Pour représentant. perdeu a batalha, A perdre déjà bataille. foi vencido. Balonga ye. Quero profetizar esta Na noite: ina prophétiser na butu ninguém ali. vai te vencer. Tota kolonga yo. Nenhum Golias Goliath é moko da sua família, La famille na yo. nenhum Golias Goliath é moko desta nação, Ya nation nenhum yo. Golias Goliath é lá no teu moko ministério Ni na que ministère na tem yo. direito de te vencer. Alonga yo. Yes. Parece que os outros não querem responder amém. Amen. Posso avançar? Come on. Será que posso falar? Amen. Aleluia. Amen. Fala o teu irmão. Lobana ne. Essa é uma verdade. Oh, c'est la vérité. Ah, a guerra da La representação guerre de représentation. determina o tipo de futuro Ils ont déterminé tout que le povo futur. vai ter. Au peuple ko sa O nango. tipo de futuro Tupi ya futur. que uma igreja vai ter. Église ko É sa o nango. tipo de futuro Ils ont tupi ya que futur. uma nação vai ter. La nation ko sa nango lobi. Agora, a minha preocupação, Siko pastores, préoccupation nanga me pasteur. as pessoas que nos representaram no passado, Batoyo ba représenter biso na passé. todos perderam a Bango batalha. nyonso ba perdre la bataille. Ça le problème. Pergunta ao teu irmão, você sabe como que se comportou o vosso representante? Tunande kwa sa pemelo. Yo yebi comment représentant na bino se comporta? Como que ele acabou com a vida? Comment s'il sa vie? Representante vencido, Représentant ba longi. acabou toda a família perder a Fai batalha. mobile sili ba perdre Alguém bataille. tem que levantar de Moto novo. moko fa telema lisusu ya sika. Alguém Moto moko. pode tomar a decisão. Après qu'on soit décision. Depois de eu ouvir, Après qu'on yoka. depois de passar essa mensagem, Après qu'on yoka message. você vai voltar com raiva. Yoko songa na kanda.
Alléluia. Amen. Como será o vosso futuro? Comment futur na bino ekozala? Isso depende Il faut dépendre de como que o vosso representante se comportou. comment représentant na bino se comporte aqui. Você não pode ter a mentalidade de alguém que vai perder a batalha. Yo koyi kozala na mentalité ya mutu akoperdre bataille te. Você não pode levar qualquer vida Okoyi komema n'importe quelle por vie causa te. da À responsabilidade cause ya que responsabilité. você está carregando. Oh yo so mema. E Golias era sério das coisas que ele estava falando. Goliath azalaki sérieux na makambo. Aqui, meu Deus, Awa nzambe. muito de nós, Mingi kati na biso. futuramente, Futur na biso. a vida está complicada. Vie eza O con. futuro de muitos filhos Futur ya bana ebele. está muito complicado. Está très Sabe compliqué. por quê? Oyebi mpona O nini? teu pai, Papa na yo. a bebida lhe venceu. Masanga elonga ye. Sabia Oyebi. que o vosso representante, Représentant na bino. a idolatria lhe venceu. Idolâtrie elonga ye. Você pode lutar, Okoyi kobunda. mas sempre está lá a beber. Mais ozosongaka na Porque o kobe. representante, Pour représentant. a pessoa que representa a família, Muto ya représentant famille. posso falar? Nakoyi koloba. A pessoa que representou a família, Muto ya représentant famille. diabetes lhe venceu Diabète elonga ye. e deixou diabetes. Maladie héréditaire. O vosso representante, Représentant na a bino. pobreza lhe venceu. Pauvreté elonga É por ye. isso toda a família está sofrendo. Yabo famille nyonso Ninguém pode bazosofrir. prosperar. Moto akoki koprospérer te. Manos, Ndeko. você não vai deixar Yo kotika te. qualquer futuro ao teu povo. Futur nyonso ya ndenge wana te mpo na peuple na yo. Meu Mon Deus, Dieu. será que estou pregando alguém? Est-ce que nazoteya? O que Israel é hoje, Oyo Israël eza o lelo. que a igreja é hoje, Oyo église eza lelo. porque o nosso Pour representante, représentant na biso. o meu avô Abraão, Koko nanga Abraham. ama mashanda ya batanda, Lesoto podi. meba ya ganda, Amasi. Alléluia. ebra sapata. Amen. O que Israel é, Oyo Israël eza porque lelo. os seus antepassados Po bancentre na ye. Babuna. e venceram. Elonga. É por isso a Bíblia diz: Yango Bible o lobi. Deus de Abraão, Le Dieu o d'Abraham. Deus de Le Isaac, Dieu d'Isaac. o Deus de Le Dieu Jacó. de Jacob. Quando ele cita esses nomes, Ntango babeleli bakombo o yo. inimigo não tem poder. Aza na nguya te. Yes. Ambassador. Pergunta o teu irmão: Tuna ndeko na yo. quem é o Abraão da tua família? Nani Abraham ya famille na yo? Porque Deus te disse: Bonzamba lobi. Abraão, Abraham. eu estarei contigo. Nga nakozala na Eu yo. farei de ti um grande homem. Nakosala un grand E homme. todas as Et famílias, toute ta famille. você vai lhe representar. Yoko représenter Todas as famílias. ma famille nyonso. Todas as Ma famílias. famille nyonso. Até Ya a mabele. família de Angola, A família a família Angola. cristã, Ba famille serão chrétienne. abençoadas. Bakopambolama. E você- À cause na yo. Yeah, yes. Quem ganha diz: quem ganha a batalha, a família ganhou. Oyo a gagné bitumba famille. Fala o teu irmão, faz de tudo para Lobana ganhar. ndeko losala nyonso yo gagné. E fala, seja sério. Zala sérieux. Toma consciência Sois conscience. da La responsabilidade que nós responsabilité. estamos a carregar. Oh, biso tozomema. Merci. Posso avançar ou não? Peut avancer. Quando Israel estava escravo, Tango Israël bazaki l'esclavagisme, a Bíblia diz que Deus se lembrou da aliança le Nzamba se souvenir d'alliance. de Abraão, Il y a Abraham, Isaac Isaac e Jacob et Jacob. e tirou Israel. Abimisi O Israël. vosso futuro Futur na bino. depende da Et je dépends na. do representante. Il y a représentant. Talvez tudo está muito bom hoje, Dans mon union, c'est ça bien. mas lelo. muitos Mais mingi. amanhã Lobby. vão ser escravos de bebida, Ogoza l'esclave ya masanga. escravos da prostituição, Esclave ya escravos kinduma. de mentira, Esclave ya porque lokuta. o representante Pour représentant. era mentiroso. Asaki mutu lokuta. Golias determinou disso: o vosso futuro Goliath a déterminé le futur na bino. vai depender das coisas que vai acontecer entre representantes. Et je dépends de ma makambo ezo salema entre les deux Aqui représentants. entendo, meu doutor. Awa yoka Ah, ma. oh,
Você já bem-vindo, meu pai. Aqui entendo. Comprendre Saúl Entendeu a responsabilidade. a comprenant que responsabilité. Diz, eu já Deus me abandonou, não quero lhe enfrentar. alobi nga nzambe si abandonanga onalingi koafronte Se eu perder, soki na perde vou meter a família em perigo. famille nyonso bakoti na danger. Essa é a crise que Crise a Israel tinha. Israel ezalaki nango Porque era sério. po ezalaki A sérieux. coisa que Golias estava falando. Goliath abandaki Todo mundo koloba. estava a recuar. Quem vai lá? bato nyonso bazosonga Quem nani vai akoki? enfrentar? Nani Cuidado, akoki? putos. Que Ele ba? disse, olha, anciões. Ancião. Cuidado, escuta O- o que está ozoyoka, dizendo. oyo azoloba. O nosso futuro. Fitir na O biso futuro dos nossos filhos. fitir ya bana na biso Essa guerra da ezalaki representação. oyo ya représentation. Qualquer pessoa não pode colocar a cabeça aí. mutu nyonso ntango kotia mutu na makambo oyo Todo mundo estava a recuar. bato nyonso bazosonga Fala o teu irmão, tomada de consciência. loba prise de conscience. Meu Deus, Mon Dieu, será que posso continuar? est-ce que nakoki kokontinue? Fala comigo, ninguém me vence. loba mutu te akolonga ngai Não estou ouvindo nada aqui. mutu te akolonga ngai. Aleluia. Amen. Há um versículo que anda me doer. eza na verset moko epesanga mpasi. Lamentações 5:7. Lamentation 5:7. Eu não vou ser escravo de ninguém. nga nakozala esclave ya moto te. Seja responsável. zala responsable Que vai ajudar a tua família, mané. oyo akosunga famille na Pode yo. ler rápido, papá. Não sei se vou acabar. Que eu estou pregando. Lamentações de Jeremias, capítulo Já 5, mandarei só por Coreia. versículo 7. Leia Ah. em nome de Jesus. Amém. Nossos pais pecaram. Os nossos pais, tira pai e mete os nossos representantes. longola papa tia barepresentant na biso. Nossos representantes pecaram Aham. e não existem mais. Não existe mais. baza lisusu te. Nós levamos os seus castigos. Nós que estamos a pagar. biso nde tozofuta. Se você é um pai brincalhão, hoje muda. soki oza papa ya Se maseki for uma change. mãe brincalhão, muda. mama ya maseki change. Você está a destruir o futuro dos teus filhos. ozodétruire futur teus ya bana na yo. netos. ya bakoko na yo. Bisneto. ya bakoko ya bakoko. Lingala. sete barepresentant na biso basalaka mabe basi bakenda kasi biso tozali kofuta masumu na bango. Desde hoje, kobanda lelo você não vai pagar yo kofuta te. dívida de ninguém. miongo ya Não mutu vai pagar okofuta te. fatura de ninguém. facture ya mutu. Sim, meu filho. Tem mais uma outra reflexão aí, vai. Anglais facile. Nos pères ont péché. Après, ils sont morts. Maintenant, nous portons les conséquences. Tá vendo? Les conséquences. Nós pagamos, levamos as consequências. Nous portons les conséquences Meu Deus. des choses qu'ils ont causées. As coisas que eles causaram. Alguém está comigo? amen. Fala um teu irmão, esse é o perigo loba oyo eza danger. de ter um representante kozala na représentance que perdeu a batalha. oyo aperde bataille. O futuro, o bom e o mau futuro depende da guerra, da representação. futur ya malamu to ya mabe ezodépendre na guerre ya Sabe représentation. por que estou gritando? oyebi mpo na nini Porque nazoganga. estou muito vaidoso. pourquoi nazoloba ngo na lolendo Porque a nyonso. cabeça da igreja, pour la tête de o l'église, meu representante, mon o représentant, representante da igreja, le représentant de l'église venceu a batalha. alonga bitumba. Ondire bozawa te boyawa te. Nalobi representant ya igreja. Eu disse o representante da igreja. Alonga. Ele venceu. Jesus diz: yesu alobi tenha coragem, oza na courage porque eu venci. mpo nga nalongi. Quando João estava a chorar, ntango jean azolela porque não tinha mpo ninguém moto azalaki te para abrir o mpona livro, kofongola o livre seu sete selo na baso nango começou a chorar, Abandeu lela. porque não tinha ninguém no céu, mpo moto não azalaki te tinha na ninguém na likolo terra. na mabele. Ele começou a chorar. Abandeu lela. Dos anciãos diz: moko ya bansi alobi jovem, jeune está a chorar muito, ozolela porque o mingi ministério não está avançando, o ministère ezo porque a avance família te. está mal. famille eza Mas mabe está aqui, mekala voici eis aqui, c'est o lui leão le lion da tribo de la tribu de
Juda. Élie, il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. A igreja pode celebrar. L'église est Porque o representante parce qu'elle représente venceu a batalha. A igreja é vencedora. L'église est sa vainqueur. Mama mashakanda rekada. Amen. Eu não pode andar com a cabeça assim. A igreja tem que andar. Jaquei tem que andar com a cabeça erguida. Porque o representante enfrentou Satanás no deserto. Depois de 40 dias, ele venceu. Enfrentou na cruz. Ele venceu. Enfrentou lá no cemitério. Ele venceu. Deus. Mon Dieu. Esse é o meu representante. Esse é o meu representante. Não estou falando do meu pai. Não estou falando da minha mãe. O representante da igreja. A igreja tem um bom futuro. A igreja tem eternidade. A igreja tem reserva no céu. O representante venceu o pecado. Eu posso viver a santidade. Porque o representante ama Xandajaraba. Fala o teu irmão, o meu futuro já está garantido. O futuro dessa igreja está garantido. Os combates podem se levantar. As guerras podem vir. Sabe uma coisa? O representante é o vencedor da Golgota. Yes. Yes. Fala o termo tomada de consciência. A responsabilidade. Responsabilité. O que nós estamos a carregar. Henri, filho, está entendendo? Amen. É bom ter filhos. Mas como que será o futuro deles? Depende da mãe. Depende do pai. Como representante. Está me entendendo, filho? Amen. Chegou o tempo que a nova geração tem que se levantar. Et comme il y a une nouvelle génération, faut être élément. É por isso 4 semanas. Il y a encore 4 Se semaines. você quer comer funde, você não ama a tua família. famille. Estou falando de guerreiros que querem sacrificar a vida, sacrificar um pouco de carne, sacrificar de fundos, e matar bicho, porque a família tem problema. La famille est un problème. O representante deles, Golias, está muito sério, pastor. Está muito sério. Não está brincando. Está muito sério, está concentrado. Está pronto a se sacrificar. Aparecia de manhã e não é como você. Vem terça-feira no culto. Depois 2 semanas que vai aparecer. Après 2 semaines, on regarde Que tipo de representante é esse? représentant d'Engenino. Sempre justificações. Toujours ma justification. Sempre dar razões. Pas raison. Esse tipo de representante da família. Représentant la famille. Sai dali, mano. Longwa. Que Deus os abençoe. Posso avançar? Amen. Meu Deus, eu vou parar aonde hoje. Verdade número 4. Parece a hora está correndo. Verdade número 4. 4e vérité. Aleluia. Amen. A guerra da La representação guerre de représentation. necessita Et je nécessité. das pessoas Il n'y a pas tout. que têm uma visão Au bassin la vision fixada fixée por além da oposição au-delà de l'opposition. ou do inimigo. Amen. Repito, Narbandeli. a guerra da La representação guerre de représentation necessita de pessoas nécessite de personnes que têm uma visão qui ont fixada une vision bien fixée por além au-delà da oposição de l'opposition ou do inimigo. ou de l'ennemi. 1 Samuel 16, 26. Et Samuel 16, 27. David diz: David a lobby. o que vão dar Nini bakopesa na pessoa na mutu que vai oyako matar este incircunciso? koboma cet incirconcis. Por David, Pour David, David não estava a olhar
altura de Golias. abandaki kotala te taille ya Goliath. Ele não olhou as palavras dele, abandaki kotala maloba na a ye te, ameaça dele, não. menace na ye te. David David queria saber, alingaki ayeba nessa guerra da na representação, guerre oyo ya a representation pessoa que vai ganhar, mutu akoganye vai ganhar o quê? akoganye nini akozwa nini. Sabe, olha o termo ele fala, por detrás de cada vitória da guerra da representação, yebisa ye na nsima ya victoire nyonso ya guerre ya représentation há uma recompensa. eza na une récompense. Esse amém é muito fraco. Amen. Fala aos irmãos, há uma recompensa. loba ya une récompense. Aleluia. Amen. Se você venceu a guerra, soki olongi guerre há uma recompensa. récompense Eu ezali. disse 1 de Samuel 17, nalobi 1 Samuel 17 verso 26. verset 26. Sim, 1 de pastor. Samuel 17, versículo 26. Então falou Davi aos que junto a ele estavam, dizendo: David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que farão ao homem que vencer a este filisteu que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin e tirar a humilhação de Israel? et qui ôtera l'opprobre de dessus Por d'Israël? quem é este filisteu incircunciso para que provoque aos esquadrões do Deus vivente? Qui est donc à ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. 26. David atuni basoda oyo bazalaki penepene na ye, bakosala nini na moto oyo akoboma Filistien wana po alongola Israeli na soni? Filistien yango akomi nani? Moto bakata nzoto te. Ndenge nini bakoki kotika ye atyola basoda ya nzambe ya bomoi? Aleluia. Fala o termo, a guerra da representação Lobana ndeko no guerre ya représentation. necessita uma visão, Et son nécessité uma vision, revelação. révélation Fixado no quê? fixée au-delà de l'opposition. Aleluia. Aleluia. Se você começa a olhar a oposição, Sans autant a l'opposition. guerra, Guerre. sem ver o que você vai ganhar, Sans autant la ligne oko gagner après. vai fugir, Okokima. vai recuar. Okozonga sima. David queria saber, David alingaki eu não ayeba. estou lá, essa oposição. Naza te na opposition. Esse homem, Mutoyo. eu não estou lá da sua altura. Naza otala taille na Eu ye. quero saber o que eu vou ganhar. Nayeba nini na kogagner. Sabe por quê? Oyebi pona nini? Porque ele matou o urso de Oya boma favor, ours ya ofele. matou o leão de favor. Abomi lion ya ofele. Disse, você, Golias, Yo Goliath. não vou te matar de favor. Nako bomo ya ofele te. Se você matar o representante dele, Soki obomi représentant na bango. tem lá um casamento escondido. Libala eza kobomba mawana. Tem Amen. lá riqueza escondida. Il y a des richesses A cachées. oposição que está escondendo muita coisa. Opposition ezobomba makambo ebele. Você pode tornar rico assim. Okokoma riche boye. Torna famoso Okomi vedette. porque você matou aquele tio Po mesmo, obomi noko wana. que fez sofrer todo mundo. Oya niokoli bato. Receba essa graça. Yambangolu oyo. Deixa-me falar de dois e vou acabar. Tika Duas lobe. verdades. Deux vérités. na Verdade número 5. É 4 ou 5? 5. 5. A guerra da representação La guerre de représentation. serve de instrumento por Deus Ils ont servi de l'instrument pour Dieu. para distinguir Pour distinguer aqueles, em Celui- verdade, que são ou que estão com Deus, aqueles que estão com oyo Deus baza na nzambe e aqueles que foram rejeitados. na oyo baza rejeté. Repito, Na répété. a guerra da representação Guerre de représentation. serve do instrumento de Deus. Ils ont servi instrument pour na nzambe. Aleluia. Oui. O instrumento de Deus L'instrument de Dieu. para te fazer a diferença, Pour na kosala para différence. distinguir Pour distinguer. quem está com Deus Nani aza na nzambe. e quem está rejeitado. Nani aza rejeté. Às vezes as guerras aparecem, Tant papá, mosuba guerre da ekoma. representação. Il y a Quem représentation. não está com Deus vai recuar. Oyo aza na nzambe te akozonga nsima. Saúl estava a fugir. Saul abandaki kokima. A guerra da representação La guerre de représentation. deu berro. Deu berro. A se reverso. Asopi bula revese. Quem poderia se levantar Nani akokaki para kotelema. representar a família Pona ko représenter é famille. aquele que estava com Deus. Ezalaki mutu azali na nzambe. Era a razão. Ezalaki raison. Saúl, Saul com suas tropas, na basoda na todos ye. já foram rejeitados. Bango nyonso si nzambe 1 de Samuel 16:1. Samuel 16:1.
se feront rejeter. si babwakisa bango Alléluia. Amen. Guerre eza na bitumba da représentation. ya barepresentation Guerre na tua famille. eza na guerre na famille na Porque yo Deus quer po saber nzambe alingi ayeba quem está com ele nani aza na e ye quem não está com ele. nani aza na ye te Deus quer te dar oportunidade nzambe alingi apesa opportunité para mostrar olakisa que você tem a unção yo oza na fresca. onction fraîche. David recebeu a unção, David a su onction mas ainda não tinha guerra da representação. maintenant no guerre ya représentation ezalaki Só foi lutar a representação dos animais abundika na représentation ya banyama para se treinar. mpona kosentraîne. Quando viu guerra, ntango ayoki guerre que alguém estava ameaçando Israel, motu moko azomenance Israel, o Jeová apareceu. David apparaître Mama Shandarabaka. Agora entendeu por que Deus lhe treinou lá no mato. acompanhe maintenant mpona nini nzambe entraîne kuna E na ele disse: Deus que me deu a vitória, alobi nzambe oyo apesanga que me victoire salvou das garras oyo dos leões. asovaki nga na manzaka ya lion. Ai, 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 esse Deus, nzambe wana esse Deus nzambe wana vai me ajudar também. akosunga nga Esse mpe representante do diabo vai lhe matar. represente ya satana oyo nakolonga ye Deixa que Deus te dá força. tika nzambe apeso Ao force sair daqui neste culto, kobima na kiti ya lelo qualquer representante do diabo, n'importe quelle représentation no teu diable bairro, na quartier na na yo tua família, na famille na yo nessa nação, na nation que oyo está ameaçar a igreja, oyo azomenance que está église ameaçar pessoas, azomenance bato morre. akufa. Será que estou pregando alguém? est-ce que nazoteya Deixa-me acabar. tika nasilisa Verdade número 6. sixième vérité Amanhã vamos continuar. lobi toko Quem foi abençoado? nani apambola Verdade número 6. sixième vérité Meu mon Deus, Dieu muitas vezes ntango mingi Deus suscita elementos, nzambe asusitaka baélément surpresas comme surprise na guerra da representação. na guerre de représentation. Eu disse muitas vezes nalobi mbala mingi Deus faz o nzambe quê? asalaka nini Suscita elementos, abimisaka instrumentos, bainstrument surpresas surprise na guerra da na representação guerre de représentation por falta de coragem pour manque de courage e a tomada de consciência dos antigos guerreiros. ou pour la prise de conscience des anciens guerriers. Repito de novo. Na répété lisusu Muitas vezes ntango mingi Deus suscita elementos nzambe abimisaka baélément na guerra da na representação. guerre de représentation. Aleluia. Amen. Elementos surpresas Baélément surprise na guerra da na representação guerre de por représentation falta de pour coragem la manque ya e courage da tomada de le manque consciência ya prise de conscience dos antigos guerreiros. ya baguerrier ya kala. Saúl era guerreiro. Saul azalaki guerrier, Os irmãos de Saúl, de David, eram guerreiros. bandeko ya David aussi bazali Eram baguerrier, valentes, bavaillant, soldados formados. basoldat formé. Mas Mais ninguém conseguiu enfrentar Golias. mutu te akoki koaffronter Goliath, Ninguém tinha coragem. mutu te azalaki na Ninguém courage, tomou a consciência da responsabilidade. mutu te azwi conscience ya responsabilité. Deus disse: tá bom, Nzambe alobi oui merci, eu ngai vou fazer surpresa. nazosala surprise. Esta noite, quero dizer a alguém: serás uma surpresa de Deus. Ndenge nayebisa mutu moko na butu eloko kozala surprise ya Nzambe. Amen. Hã? Eu quero dizer a alguém esta Ndenge noite nayebisa mutu moko na butu que eloko. você, Yo ao sair daqui, kobima na esika ninguém oyo te contava. mutu te bandaki kokanisa kutu, Hã? Ninguém contava bandaki você. kokonte na yo. Sabe que você é criança, Nayebi ke oza mwana, você não é ninguém, oza mutu te, você é solteiro, oza você célibataire, não sabe nada. oyebi eloko te. Deixa que Deus Sika Nzambe te faz como uma surpresa. asala yo comme surprise. Amém ou não? Mangote. Essa também Amen. não estou crendo. Bakisanga micro interpreta lingala. Amen. E ele só fazendo uma cambo ali. Loba makambo ezali. Há Quando coisas. todo mundo estava a recuar, Tango bato todo mundo nyonso estava a bazosala chorar, bazolela 40 dias, 40 ninguém jours está aparecendo. mutu azobima te. Ah, Saúl já estava a gritar. Saul azoganga Vocês deja, não têm ninguém até agora. Goliath azoganga bozala mutu te ti sikoyo. Como assim? Comment cela? Vocês com Deus Bino na Nzambe não tem representante. bozala représentant te. Amanhã vou ver chorar. Lobi na kozela bino Depois já apareceu. apparaître lisusu Já são 20 dias. 20 jours déjà Não tem ninguém. mutu aza te. Oh, não estamos prontos, eu espero.
nazozela kaka Non, elle disait, espère. bozela Amania va nous rencontrer. lobi tokokuta Saoul Volto. Saul azo Là, je connais que man qui fait ça. nani akoki kobima awa mutu te Viens à dire. goliath Pas aye beaucoup de lisusu gens ouverts na guerre. bato bazoya na Nos guerre campos de guerre. na champ de Nous guerre t'a préparé. baza prépare te Oye na église on a yeko gêner, nzoko yeko no gêner. yes Veio na igreja, veste jejuar, mas não está Oh, a na já que jejuar. veio, nzoko yeko lala. Ouvi na vigília, você não veio nada. Oye ko lala na yo. Não, você veio dormir. Mbeto abito ke lala na veio. Oye Com a ki cama, não viemos dormir na vigília. bala musayo osiliki. Se te acordar e você Mais fica oye irado. representer ndengeni. Mas que tipo de representante é este? A igreja tá brincando muito. église ezosakana Como que vamos vencer esse tipo de batalha? comment tokolonga Enquanto os nossos membros não tomam consciência que pendant que bamembre na biso bazozwa conscience te estão a comer à toa, Jolia, a família tem problema, Família tem a nação problema. tem crise, Nação está na a nação crise. não está andando bem, naso e a ezotambola igreja está bien brincando. te église ezosakana Nateia, Posso pegar? mama, esta manhã Na eu tua fui partilhar na igreja da pastora a Joana, foi uma akendaki bomba. kopartage na église ya papa joana Amém? amen Eu preguei uma mensagem esta manhã. natei message Quando moko essa na mensagem é tongo moto. amen Aquela é uma mensagem que ainda não foi bem Aleluia. preparada. Eu disse à igreja, nalobi na église no teu reinado na royaume na yo há homem. eza na mutu Há homem. eza na mutu moko Oh, merci, papai. Aleluia. amen Quando o rei Belsessar estava ali a chorar, porque uma mão de um homem estava a escrever, ficou perturbado. amen Não tinha ninguém. mutu azalaki te Estou fazendo um homem surpresa de Deus. nazolobela un homme surprise de dieu O rei mandou chamar, não vou dar versículo. oyo atindi babenga bato Tem que entrar na teologia para entender as coisas que eu estou pregando. amen Se não fizesse paronama de Daniel, não vai entender nada. Posso falar? nakoki koloba Fala o teu irmão. Há um homem no seu reinado. loba eza na mutu moko na royaume na Não, yo não estou ouvindo nada. Ele fala no teu reinado. na royaume na yo Juro. jure Tem lá alguém. mutu moko aza wana Quando ele estava a chorar, ntango ya mandou bandeko chamar os mágicos. atindi babenga Mandou os homens magicien sábios. bahomme Os sage feiticeiros dele. bandoki na ye Olha, está botala aqui as escrituras. baécriture yango oyo Quem pode ler nani akoki e kotanga me interpretar? a A interprete Bíblia diz, Bíblia elobi não podia fazer aquilo. bakokaki kosala yango A te rainha entrou. reine akoti Diz ao rei, alobi na roi vive eternamente. vive éternellement Não chore. kolela te Aqui no teu reinado awa na royaume na há yo um homem. il y a un homme hein? Mama. Aqui no seu reinado, awa na royaume na yo atabotia yakote. Mesmo que você Atabolinda me kayete. mesmo que vocês não lhe amam, Atabolongolo é na lista. mesmo que você lhe tiram da Ele diz, há lista, um homem em quem tem o Espírito de Deus. oyo aza na molimo ya É nzambe alguém aza que mutu tem o Espírito excelente. aza na esprit moko É excellent alguém eza que mutu tem a sabedoria de aza na Deus. sagesse ya nzambe Essa pessoa mutu wana resolve questões difíceis. aresoutaka baquestion difficile Essa pessoa mutu wana sabe interpretar. ayebi kointerprete Deixa que esta noite tika na butu que alelo Deus levanta alguém nzambe atelemisa mutu no moko seu reinado, na royaume na no seu yo na ministério. ministère na Há yo um homem eza na que mutu pode moko interpretar, oyo akoki que pode kointerprete pregar, oyo akoki que pode... kotoya Ai. Obrigado. E ele está fazendo há um homem. eza na diga ao mutu seu moko E eu vizinho, sou o babiente. não estás a falar bem. Essa na muto. Há alguém Essa é surpresa de Deus. eza surprise ya nzambe Place bangaja bato azala te. onde Na engajar a pessoa nominação não batia estava, na yete. nominação não Na estava, lista batia na yete. lista também não estava. Ecoinde la bidon. Vai escurecer no vosso lado. Bombo bocoluca. Depois vocês Quem vão vai procurar. interpretar? nani Quem vai akointerprete falar? nani akoloba Mas há um homem nesta eza na nação. mutu moko na nation oyo Será que estou pregando alguém? eske nazoteya mutu João Batista diz: jean baptiste alobi não é só no seu reinado, eza solution mas no meio de você. mais au milieu de vous Há um il y a homem un homme a quem vocês não conhecem. oh bino boyebi Esse é o homem da Galileia. Cet homme de Esse é o Galilée. homem surpresa. c'est l'homme É o surprise Salvador. le sauveur Mama Shekandaraba. O rei
il dit o quê? Walobi nini? Tem homem aqui Il y a un homme ici. que o seu pai, o rei. Papa na ye. Agora eu me pergunto, Nga nazotuna. como é que o filho, o príncipe, não conhece o Daniel? Ndenge nini Alguém que marcou Prince ayebi Daniel A comme ça, Babylone. a marqué Babylone. inveja. Sua. Muita gente quer te deixar Bato mingi lá, bayi batika yo. quer te tirar na lista. Bayi balongolo na liste. Mas se você continuar com Deus, Mais yo continue na Nzambe. haverá oportunidade. Opportunité Você koya. será surpresa. Yo dele. kozala surprise ya Nzambe. Fala o teu irmão, não tira Daniel. Loba kolongola Daniel ete. Eu gostei. Nga na A sepelaki. rainha diz no seu reinado. Kenda lobi na royaume na yo. Sabia que você também tem reinado? Est-ce que yo posa na O royaume? teu casamento pode ser o teu reinado. Mariage yo kozala A royaume na tua yo. igreja pode ser o seu reinado. L'église kozala royaume na Mas yo. você precisa de um Daniel. Mais yo ça na besoin de Daniel. Le prosotologos. Fala o teu irmão, no seu reinado. Loba na royaume na yo. O reinado é seu. Royaume eza yo. A igreja é sua. L'église ya yo. Os membros são Ba teus. membre ya yo. Mas quando escurece, Mais tango molili ye indi. os homens surpresos. Le sommes surprise. Esse homem Mutu wana. é um homem solução. C'est un homme solution. Quando aparece Tango no apparaît. seu reinado, Na royaume na as ye. coisas complicadas, Makambo ezalaki ele compliqué. A resolve. résoudre yango. Quando Daniel chegou, diz: Tango Daniel akomi essa alobi. escritura Cette é écriture. mene, Mene mene. teke, teke. Essa. Se você não aprendeu Soki a oyeko. hermenêutica, a L'herméneutique. exegese, Exégèse. mene. Mene mene. Traduz agora. Traduire sikoyo. Interpreta agora. Interpréter sikoyo. É mene. Mene mene. Teke. Quem vai ler? Nani akotanga? Quem vai explicar? Nani Se akoexplique? você não aprendeu hebreu, se Só que eu você tava não hebreu. aprendeu grego, Otanga greki vai te. ler como? Okotanga ndenge Mene, nini? mene. Mene. Teke. Deus diz Zamba lobi. para os representantes diabólicos: Mpona barepresentant são diabolique. mene. Bazaba mene mene. Deus já conseguiu eles colocar no balanço. Nzambe atie bango deja na balance. São muito leves. Baza trop léger. São muito leves. Baza trop léger. Não estão pesando nada. Bazo peser eloko te. Meu irmão, esse representante do Satanás não está pesando. Loba na ndeko no representant Sabe Satan por azo quê? peser te. Oyebi mpona O nini? próprio Satanás foi vencido Ye moko Satan há balonga 2000 ye. anos passados. 2000 ans passé. E o feiticeiro vai fazer o E quê? bandoki baosala nini? Golias disse: Goliath se alobi. nós perdemos, Soki biso toperde. todos nós Biso nyonso. já perdemos. Tu perdre Tem déjà. que dizer ao diabo: Loba na diable. cala a boca Kanga munoko. e manda os festeiros de calar. Tinda bandoki na mpe bakanga munoko. Você perdeu? Yo perde Todos déjà. são perdidos. Bango mpe si baperda. Como que um feiticeiro vai te vencer? Comment ndoki akoki kolonga Se yo? o representante dele foi vencido, Soki représentant na bango balonga ye. está muito Alongama. claro. C'est grave. Quem venceu, toda a família venceu. Oyo alongi famille nyonso Você é elongi. vencedor. Yo za bolongi. A igreja é vencedora. Église eza Nós balongi. somos Nous vencedores. sommes les vainqueurs. Porque o representante Vos représentants. venceu a batalha. Alonga bitumba. Levanta, meu Deus, não tem tempo. Telema likolo. Será que alguém está comigo esta Est-ce noite? que mutu aza na nga na butu ayo? Vencedor. Será que alguém pode cantar essa canção vencedor? Eu não acredito que eu disse. Eu acredito, meu Deus. Ndimeli nzambe. Levanta a igreja, vamos cantar. Église telema toyemba. Campeão, quero campeão. Champion. Deus dá asa, faz que eu vou. Acredite, Será que alguém pode cantar com ele? Est-ce que mutu mwa koyemba wa? É hora de vencer. Eza temps ya kolonga. Essa força vem de dentro de você. Jesus. Você pode